Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar agora o edital da PGM Vitória. O início do ano de 2020 tem sido muito bom para quem estuda para os concursos da advocacia pública. Nós estamos tendo a publicação de editais bastante interessantes, notadamente aqueles de procurador municipal. Já saiu Santos, já saiu Guarujá, já saiu Teresina, agora Vitória. E ainda por cima, tivemos a publicação do regulamento da PGE Paraíba. Tudo indica que teremos no futuro próximo o edital da PGE Paraíba também na praça. Então são grandes oportunidades, o que tem feito com que muita gente que desistiu dos concursos da advocacia pública volte a estudar nesse momento. Vamos analisar agora o edital da PGM Vitória. E no que diz respeito à PGM Vitória, aqui a questão é bastante simples. Ou você ama esse edital ou você odeia esse edital. É muito difícil ficar indiferente ao edital da PGM Vitória pelas suas características. Ou você tem os requisitos para fazer esse concurso e, portanto, você acha o edital muito bom, porque ele acaba refinando a disputa e permitindo que somente algumas pessoas que atendam às características do edital, que são efetivamente características mais restritas do que nós estamos acostumados nos concursos da advocacia pública, ou você odeia o edital porque não atende às características e acha efetivamente que os requisitos nele previstos são requisitos muito restritos, o que acaba tornando o edital um tanto quanto exclusivista. Muitos alunos vieram me dizer isso, vieram expressar essa opinião. Vamos analisar efetivamente se isso se confirma ou não. Vamos, como de costume, analisar só a parte ou as partes principais do edital, devidamente rachuradas para os senhores e senhoras. Primeiro, o edital é organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBAD. É uma banca que não tem muita experiência em concursos da advocacia pública, uma banca que faz concurso de forma regional e que foi escolhida aí pela PGM Vitória para a realização do concurso de procurador. Essa informação nós já tínhamos antes do edital, já conhecíamos que essa era a organizadora da PGM Vitória, inclusive já disse aqui no canal que se você se interessasse por esse concurso, que começasse a resolver questões desse instituto espalhadas por aí afora. Não são fáceis de encontrar, mas você acaba encontrando uma ou outra prova. O item 1.9 diz assim, ó: o cargo, carga horária, quantitativo de vagas, requisito e vencimentos são os estabelecidos no anexo 1. Então nós vamos logo para o anexo 1 para ver o que nos aguarda o edital da PGM Vitória, e esse ponto aqui já é um dos pontos mais importantes que você precisa analisar para fins de prova e para saber se esse edital te interessa ou não. O anexo 1 diz aqui o seguinte, ó: você tem uma vaga para procurador, uma vaga para ampla concorrência, pessoas com deficiência 0, negros e índios 0, total de vagas 1. Embora o edital vá formular uma lista de reserva ou de cadastro de reservas, você tem uma vaga prevista, então somente aquele aprovado em primeiro para candidatos de ampla concorrência possuem direito subjetivo à nomeação. Diz aqui que os requisitos do cargo: ensino superior em direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e Espírito Santo e experiência profissional de 3 anos de advocacia efetiva comprovada com 5 atos privativos por ano. Aqui é onde começa a polêmica na PGM Vitória. A única prática jurídica que a PGM Vitória aceita para fins de comprovação da experiência necessária para ocupar o cargo de procurador municipal é o efetivo exercício da advocacia. Ele chama de experiência profissional, mas ele vincula efetivamente esses 3 anos à advocacia efetiva. Existe até um quadro que o edital traz para explicitar isso melhor. Ele diz o seguinte, ó: a experiência profissional, exercício efetivo da advocacia. Então, somente isso é possível a comprovação da experiência ou da prática jurídica para ocupar o cargo de procurador do município de Vitória. Bom, eu vou deixar aqui a minha opinião, tão somente a minha opinião. Eu acho que um concurso para procurador do município, obrigatoriamente ele tem a possibilidade de estabelecer enquanto título para melhor classificação daqueles aprovados na prova, aqueles que exerceram ou que exercem a advocacia privada. Se o município quer aprovados com experiência profissional na advocacia, o melhor momento, na minha opinião, de diferenciar um candidato de outro em relação a esse requisito é na prova de títulos. Você pode colocar aí
uma pontuação de títulos interessante para aqueles que comprovem exercício da advocacia pública ou privada. Quando ele fala aqui efetivo exercício da advocacia, não é necessariamente advocacia privada ou pública, pode ser advocacia privada ou pública, é a advocacia. Mas imagine alguém que nunca exerceu advocacia, alguém que saiu da faculdade, foi analista judiciário, depois juiz e quer se tornar procurador do município de Vitória, ou seja, é juiz em algum lugar e quer voltar para a sua cidade natal, vamos dizer que seja Vitória. Essa pessoa não vai ter os requisitos necessários para ocupar o cargo de procurador do município, porque o edital entende que essa pessoa não tem experiência profissional suficiente para ser procurador. Bom, eu não acho efetivamente razoável que um edital estabeleça, enquanto requisito único de comprovação de atividade jurídica ou experiência jurídica, o exercício da advocacia privada ou pública para ocupar o cargo de procurador. A gente sabe efetivamente que os editais eles exigem prática jurídica, mas a gente sabe que existem diversas formas de comprovar para muitos editais o exercício da atividade jurídica, e isso permite com que o cargo público seja disputado pelo maior número de pessoas, garantindo, portanto, o princípio constitucional de amplo acesso ao cargo público e permitindo, inclusive, com que o maior número de pessoas se submetam ao certame e estabeleçam, portanto, uma concorrência que permitirá com que as melhores cabeças, de acordo com os critérios do edital, sejam selecionadas para ocupar o cargo. Melhores cabeças que eu digo, de acordo com aquilo que está previsto na prova e cobrado pelo certame. O subsídio inicial é R$ 16.570,81, ou seja, é um subsídio alto, levando em consideração se tratar de uma procuradoria municipal. Trata-se, portanto, de um concurso que desperta muito interesse, carga horária semanal 30 horas, mas essa prática jurídica só é efetivamente comprovada pelo exercício da advocacia. E aí, o exercício da advocacia, quando fala da comprovação da experiência profissional, teve aluno que me perguntou o seguinte: professor, esses itens 1, 2, 3 e 4 permitem comprovar a experiência jurídica através de outros cargos? Não. Essa é a forma da comprovação da advocacia, que pode se dar por meio da advocacia exercida com carteira de trabalho, que pode se dar por meio da advocacia realizada na área pública, que pode se dar por meio da advocacia realizada de forma autônoma, ou que pode ser comprovada apenas com a certidão que atesta ajuizamento ou atuação em pelo menos 5 novas ações por ano. Você precisa comprovar a advocacia aqui de várias formas, com certidões, com comprovação de advocacia empregatícia, com a comprovação de advocacia autônoma, com a comprovação da advocacia pública ou simplesmente, nesse caso específico, com o ajuizamento de 5 ações por ano, 5 novas ações por ano. Então você tem que ter 3 anos, 5 ações no primeiro ano, 5 novas ações no segundo ano, 5 novas ações no terceiro ano. Assim você comprova o exercício da advocacia pública ou privada para concorrer aqui a uma vaga de procurador do município de Vitória. Eu acho efetivamente que esse tópico do edital é daqueles mais complexos. Imagino que isso possa gerar algum tipo de judicialização e imagino efetivamente que o judiciário, nem todo mundo vai entender que a exigência específica e tão somente da advocacia privada seja razoável para se fazer o concurso de procurador do município de Vitória. É interessante que esse requisito não é do edital, esse requisito está na lei da Procuradoria do município de Vitória. Então, efetivamente, a quem for eventualmente judicializar a questão, é preciso que se declare a inconstitucionalidade da lei nesse tópico, justamente por afronta ao princípio do amplo acesso ao cargo público. Eu penso que algumas pessoas irão judicializar, o que é uma pena, porque quando a gente judicializa esse tipo de coisa, normalmente o concurso suspende e ele deixa de acontecer nas suas etapas regulares. Mas está aqui. Você inclusive pode dizer para mim, você que concorda com o requisito: professor, o último concurso, que salvo engano foi em 2008, ele também teve essa exigência e ninguém falou nada. Naquela época, a Procuradoria pagava acho que a 10ª parte disso. O concurso não despertou tanto interesse. Imagino que por isso acabou passando sem maiores complicações. A situação hoje é diferente. Então eu penso que na forma como está atualmente, a tendência é que isso seja judicializado. Vamos aproveitar aqui que estamos nos anexos. E a prova objetiva ela vai ser aplicada dia 22 de março. Nós estamos a 6 semanas praticamente da prova. É um tempo muito curto e nesse caso penso que aqueles que estão efetivamente interessados nesse concurso, não dá tempo para você construir
o estudo a partir de agora até a prova objetiva, nem se você entrar no que eu chamo de modo desespero, que é aquele modo de revisão em ritmo acelerado para enfrentar uma prova. São apenas 6 semanas, basicamente, então, nesse caso, é preciso efetivamente com que você tenha uma base formada mesmo, e uma boa base, justamente para que você possa enfrentar essa prova com chances de passar. A prova subjetiva, no dia 26 de abril, é muito em cima também da prova objetiva, então penso que as pessoas mais preparadas para esse concurso são aquelas que já construíram a base, tanto nas provas objetivas quanto nas provas subjetivas. Mas vamos voltar aqui para cima para que analisemos as características do edital como um todo. Então vimos já que o cargo, a carga horária, quantitativo de vagas e requisitos estão no anexo 1. O requisito é um dos problemas. Aqui você tem dos requisitos básicos para a investidura. Dentre esses requisitos está a comprovação da prática. Nós temos aqui o candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições para a investidura do cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos e requisitos exigidos pelo presente edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se então declaração e documento sob pena de perda do direito à vaga. Aqui existe também uma outra situação. A lei da PGM de Vitória diz que os requisitos para investidura no cargo devem ser comprovados na inscrição do certame. Aqui o item 2.2 dá a entender que você só precisa comprovar isso no momento em que for nomeado. Fala exatamente, por ocasião da nomeação. Então fica claro que o edital ajustou a questão da comprovação à jurisprudência do STJ, uma vez que a lei diz que é na inscrição, a jurisprudência do STJ diz que você só precisa comprovar requisitos do cargo no momento da sua posse. Então, muito bem, nesse ponto me parece que é tranquilo, você vai ter que comprovar a prática da advocacia somente no momento da sua nomeação. Pelo menos é isso que dá a entender o edital, embora a lei diga que seja no ato da inscrição. O concurso tem 3 etapas, 2 provas e os títulos. Prova objetiva, prova discursiva e títulos não tem prova oral. Vamos analisar só a parte que nos interessa, que é a parte rachurada. Da prova objetiva, 4 horas e meia de duração, cada questão tem 5 alternativas, sendo apenas uma correta. Aqui está a divisão efetiva da prova. Administrativo, 10 questões. Constitucional, processo civil, tributário, ambiental, urbanístico, trabalho, processo de trabalho, civil, empresarial. Cada uma com 10 questões. Essas 10 questões valem 100 no total. E o corte da prova é 60 pontos. Você não pode zerar nenhuma delas e precisa tirar acima de 60. Esse é o corte da prova. Não é necessariamente a cláusula de barreira para a segunda fase, que penso será muito maior. Um dos pontos interessantes aqui é que a PGM Vitória trouxe 10 questões por disciplina e, nesse caso, ela não tentou ponderar as disciplinas de acordo com a importância ou da quantidade de itens no conteúdo programático. Administrativo tem 10 questões, mesma coisa urbanístico, normalmente é menos. Administrativo tem 10 questões, mesma coisa trabalho e processo de trabalho, normalmente é menos. Então você tem aqui uma distribuição uniforme de questões. Então eu penso que para se dar bem, você tem que ser daqueles ou daquelas que sabe de tudo um pouco, razão pela qual aqui todas as disciplinas têm o mesmo peso, todas as disciplinas têm 10 questões, cada questão vale 1,25, 80 questões se transformam em 100 pontos nesse caso. A cláusula de barreira aqui significa dizer que você vai ter que passar pelo corte e você vai ter que ficar entre os 54 primeiros de ampla concorrência, os 26 primeiros para negro e indígena, os 5 primeiros para pessoas com deficiência, e aí essa é a cláusula de barreira, a razão pela qual aqueles 60% de corte da prova não são suficientes, o corte aqui vai ser muito maior que isso. A prova discursiva tem 4 horas e meia de duração e nela cai 3 questões subjetivas, uma peça processual e um parecer. Essa é a moldura da prova subjetiva. Uma peça, um parecer, 3 questões subjetivas. Para ampla concorrência só vão os 54 primeiros e todos os empatados nessa classificação. É importante dizer que é permitida a consulta à legislação, súmulas e enunciados nos termos do inciso 6. Eu não vou falar muito sobre prova subjetiva, porque ela só vai acontecer em abril e apenas para os 54 primeiros. Penso que aqui você precisa se preocupar muito com a prova objetiva, mas penso também que a prova subjetiva só vai se dar bem quem já tem base, porque não dá tempo de estudar da prova objetiva para a subjetiva para a PGM Vitória. Então, um ponto importante, a prova discursiva que não atender à proposta da prova, tema e estrutura, terá nota 0. E aí, nesse caso, aqui, pelo edital,
nós chegamos à conclusão que se você errar a peça na PGM Vitória, você zera a prova subjetiva. Agora, o ponto mais importante da subjetiva que eu gostaria de chamar a tua atenção é isso aqui, ó. A prova discursiva vale 20 pontos apenas. Então, PGM Vitória, você pontua 100 na prova objetiva e a prova subjetiva inteira, ela vale 20 pontos apenas. Então, eu penso que vai passar na PGM Vitória quem fizer uma excepcional prova objetiva, porque ela tem 100 pontos em jogo, a prova subjetiva 20 pontos apenas. Você não precisa ser tão brilhante na prova subjetiva, desde que você conquiste aqui uma pontuação muito grande na prova objetiva. Óbvio que aqui na prova objetiva as notas das pessoas se aproximam mais, na prova subjetiva não. Então é importante fazer uma prova subjetiva, mas ela vale apenas 20% da pontuação da prova objetiva. E na prova de títulos você tem apenas aí 10 pontos de títulos em jogo, estão aqui os 10 pontos de títulos, são 130 pontos em jogo, 100 pontos para a prova objetiva, o que me parece muito se comparado às outras provas, 20 pontos apenas de prova subjetiva e 10 pontos de títulos. Então a prova subjetiva aqui não foi uma prova subjetiva muito bem pontuada em termos de proporcionalidade. E aqui vai a minha principal crítica ao edital, a prova como um todo. Se o edital exige que para que você se torne procurador do município de Vitória você tenha 3 anos de atividade jurídica que só conta a advocacia, como é que se explica uma prova objetiva valer 100 e a prova subjetiva na que você vai demonstrar toda a experiência que você tem na advocacia, porque é prova subjetiva, você vai ter que fazer peça e parecer, além das questões subjetivas, ou seja, você precisa demonstrar conhecimento da advocacia pública, só vale 20. O edital, nesse caso, faz previsão de 100 pontos para a prova objetiva, 20 apenas para a prova que, em tese, vai testar os teus conhecimentos práticos. Prática essa que se exigiu 3 anos só da advocacia. Então me parece que a exigência do edital é muito desproporcional em termos de atividade jurídica e aquilo que se cobra na prova. Ora, se eu só vou admitir quem tem experiência jurídica na advocacia faça a prova, por que a parte que testa isso vale 20, enquanto que a parte objetiva que não testa isso vale 100? Essa é a minha principal crítica à PGM Vitória e, portanto, nesse caso, é esse ponto a maior incoerência do edital, na minha opinião. E é por isso o título do vídeo, do incoerente edital da PGM Vitória. Você exige prática de advogado para que alguém seja procurador do município de Vitória e você só pontua 20% daquilo que vai avaliar essa prática em detrimento de 100% da prova objetiva que não avalia essa prática. Muito bem, dando continuidade, já vimos a parte aqui do anexo 1, as datas, os requisitos, vamos ao conteúdo programático. Direito administrativo, você tem aqui ó, o que está rachurado diz respeito à legislação municipal. Esse é um dos pontos importantes também desse edital, muita lei municipal, muita lei local. Então você tem administrativo, conteúdo normal, mas ele pede ó, o plano diretor do município, Estatuto do Servidor Público Municipal, Código de Ética dos Servidores, Lei Municipal, a Lei de Acesso à Informação Municipal, Direito Constitucional, algumas características também do município, autonomia municipal, atribuições e responsabilidade do prefeito, prefeito municipal, direito processual civil, tributário, aqui tem que ter, lei do processo administrativo tributário, lei do IPTU, lei do ISSQN, lei da taxa de coleta e resíduo sólido, isso é tudo legislação local que você tem que estudar, direito ambiental, o conteúdo normal e ainda Código de Limpeza Pública do município de Vitória, Código do Meio Ambiente e Legislação Ambiental do município de Vitória, urbanístico, Código de Posturas e Atividades Urbanas do município, Código de Posturas de novo, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Civil e Empresarial. Aqui as atribuições do cargo, ou seja, o procurador vai representar judicial e extrajudicialmente o município, bem como emitir parecer, então aqui as funções de contencioso e consultivo se concentram na mesma figura do procurador. Você tem, portanto, o conteúdo programático, já falamos que cada disciplina dessa tem 10 questões, portanto, foi distribuída de forma uniforme no edital, sendo essa a principal razão pela qual cada disciplina tem importância igual. E aí, como a prova objetiva tem 80 questões, mas vale 100 pontos, tá aqui, ó, isso aqui é fundamental para a sua aprovação. A prova subjetiva só vale 20, cada questão discursiva vale 3 pontos, somando 9, a peça processual vale 6 e o parecer vale 5, sendo essa, como já disse e repito, a principal incoerência do edital da PGM Vitória. Então essa é a análise do edital da PGM Vitória. Deixa aqui seus comentários, o que você achou do edital, se você concorda, se você não concorda. Muita gente me disse que o edital é exclusivista. Eu acho desarrazoada a comprovação da prática tão somente com a atividade do exercício da advocacia,
mas deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem ou não interesse nesse edital e eventuais dúvidas que você possa ter tido. Vai ser um prazer ler seus comentários e responder na medida do possível. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.